Olá, sejam bem-vindos ao programa Vida de Empresário. Hoje temos a presença do Dr. Paulo Chueire, vice-presidente da Fiesp. Ele vai conversar um pouquinho com a gente sobre a indústria, sindicatos patronais, pandemia e pós-pandemia. Paulo, obrigado, meu amigo, por ter vindo de novo. Bom, o Rica já me apresentou, eu sou Paulo Henrique Chueire, estou vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, estou presidente do Sindicato da Indústria de Especialidades Têxteis também do Estado de São Paulo, ocupo alguns cargos institucionais como presidente do Advisory Board da American International College, também me dedico um pouco à Santa Casa de Misericórdia, e de vez em quando eu também trabalho um pouco para cuidar da vida e ganhar algum dinheiro, né? Mas a gente Cara, quando tem muito dinheiro é assim, pode se dedicar a muita coisa. Paulo, vamos falar um pouquinho sobre a indústria, sindicatos patronais, tempo de Covid, toda essa estrutura que aconteceu, que pegou todo mundo de surpresa. Teve indústrias que cresceram realmente bastante, outras passaram grandes dificuldades. E qual o futuro da indústria com toda essa estrutura econômica que estamos vivendo? Bom, só pergunta fácil agora de fazer para você. Pergunta fácil. Sempre que você não me tem faz graça. essas perguntas no seu programa, eu fico pensando que depois você disse que é meu amigo, mas ele me faz uma pergunta que precisa defender uma tese para responder. Mas, na verdade, é assim. Primeiro, a Covid foi inesperado, todo mundo sabe. Nós estávamos com uma gestão diferente na Fiesp, era o Paulo Scaff. Eu valorizo muito o associativismo, eu acho que o Paulo Scaff e a Fiesp foram muito ágeis com os nossos sindicatos em salvaguardar a indústria. A indústria teve um tratamento que permitiu que ela continuasse trabalhando, até porque ela era necessária naquele momento de Covid. Eu acho que muitas empresas se adaptaram e passaram a fornecer materiais que davam segurança à população, máscaras, os equipamentos de respiração, de respiradores. Então, eu acho que a indústria, ela respondeu à sociedade e eu acho que mostrou a importância que é termos um parque industrial verticalizado e que pode responder às demandas da sociedade. É óbvio que depois da Covid, nós estamos pagando um preço caro, toda a sociedade, o mundo está com inflação, porque muitas indústrias pararam no mundo inteiro, o mundo percebeu a dependência que tinha da Ásia, tanto que os Estados Unidos estão investindo numa reindustrialização para diminuir essa dependência, mas nós estamos pagando esse preço inflacionário até pela redução, os fretes marítimos aumentaram muito. Às vezes a população tem dificuldade para entender isso, mas um container que era $2.000, hoje está $12.000, $14.000. Então, o custo subiu como um todo e é óbvio que tem que repassar. Então, eu acho que a indústria continua respondendo bem, a indústria está com um projeto de desenvolvimento, a indústria tem se modernizado, se equipado, e eu acho que a indústria também entendeu a proximidade que ela tem do resto da cadeia. Hoje a gente, quando fala em indústria, a gente inclui o agronegócio, a gente inclui a indústria que está no varejo. Então, os conceitos mudaram bastante, já vinham mudando antes da pandemia e estão mudando ainda mais. Eu vou dizer a minha opinião e depois queria ouvir a sua. Eu vi nessa pandemia, eu vi muito, porque antigamente, eu vou dar a minha opinião, especialista em indústria você, eu vi a indústria aqui, o fornecedor aqui e o consumidor final aqui. O que eu enxerguei e vi de algumas indústrias que eu conversei, eles se aproximaram mais, eu acho que ficaram mais próximos um do outro porque a necessidade era igual para todo mundo, né? Se a indústria não vendesse, o fornecedor não vendia e o consumidor final não compria. Então eu enxerguei que muitas das indústrias, não sei se por necessidade ou não, começaram, e o fornecedor também, a ser mais parceiros. O que eu não enxergava isso antes, estou dando a minha opinião, não sei se é certo, se é errado, mas o que eu enxergava é o seguinte, a indústria estava aqui, eu estou aqui, você quer comprar, você compra. Hoje o que eu enxergo é o seguinte, nós somos parceiros, vamos todo mundo junto para o mesmo lugar. Não sei se essa é uma visão certa ou errada, e eu sei que você fala mesmo, então por isso que eu pergunto. Eu não iria nessa linha, eu acho que a gente sempre esteve próximo de uma forma diferente, se você for caminhar por aí, a indústria hoje está em ponto de venda direto pela internet também e continua trabalhando junto com o varejo. O varejo foi muito para venda online
Na verdade, o mercado é dinâmico e ele vem mudando, Domingos. Eu acho que essa evolução é natural e não dá para a gente pegar pedaços e analisar só pedaços, porque a gente corre o risco de errar, né? Você falou para mim em termos de, vamos falar pouco de eleição, né? Mas a gente vê aí... Vamos falar não politicamente, mas vamos falar sobre a eleição do mercado. A gente vê, você sabe que eu represento o departamento sindical, né? São os sindicatos da Fiesp. Você é o coração da Fiesp. Nós estamos falando em reforma sindical. Tivemos uma reunião esses dias, eu sou vice-presidente. Essa é a próxima pergunta que eu vou perguntar. Você já então, se você quiser ir, eu estou vice-presidente do Conselho Superior de Relações do Trabalho. E essa semana tivemos uma reunião para discutir o modelo de sindicalismo, uma apresentação vasta. E eu coloquei, eu tenho colocado sempre, que a gente precisa aproximar do mundo real, das empresas. O Brasil, ele é muito... nós temos uma tendência a querer prever o futuro, a colocar tudo na legislação, como se o mundo fosse estático, e não é. E depois a gente fica criticando. Você, essa semana, quando você me pediu para vir aqui, eu fiquei pensando, mas eu vou falar o que para o Domingos em termos de reforma? Eu fico ouvindo todo mundo criticar a nossa CLT, que é de maio de 1943, porque é muito antiga. E eu falei, eu não devia falar, mas eu vou falar. Tem coisa mais antiga do que a Bíblia? Ou do que... Quer dizer, o fato de ser antigo não significa que não possa ter uma mensagem correta. O que é errado é a gente querer cercar todas as variáveis como se a sociedade não mudasse. Então, assim, a relação capital-trabalho, ela tem mudado. Esses dias vocês viram, esse ano, a pandemia, hoje, não sei quando vai passar esse programa, o profissional de TI está escolhendo o trabalho que quer e a forma que quer. Daqui 3, 4 anos, vai ter um monte de gente fazendo faculdade de TI e pode ser... Já está superlotado, que nem na época de engenharia vem as coisas... Então, é assim, o mercado é dinâmico e a gente precisa começar a encarar o Brasil, não como o Brasil que eu quero agora para mim, mas como o Brasil que eu quero para daqui 50 anos. Então, as nossas reformas, elas precisam ser um pouco mais abrangentes, dando liberdade para a sociedade se desenvolver e sem ficar preservando essa história do direito adquirido ou da vantagem para pequenos grupos. Eu fico vendo isso de uma forma que eu acho que prejudica muito o Brasil. Beleza. Voltamos já já. Então, Paulo, voltando, vamos falar sobre as relações trabalhistas. O que os sindicatos patronais, vocês Fiesp, enxergam sobre isso, a modernidade, vamos falar assim, a melhoria, e como é que vocês enxergam, talvez, que isso possa retroagir também? Domingos, mais uma vez, você me faz uma pergunta que me leva ao que eu estava dizendo na pergunta anterior. Quer dizer, nós na Federação das Indústrias acabamos de mudar de presidente, depois de uma época de 17 anos com o Paulo Scaff à frente, agora o Josué é um empresário industrial, a gente poderia dizer do setor têxtil, eu diria que inicialmente do setor têxtil, porque hoje ele tem atividades em todas as áreas, tem uma visão abrangente, moderna, e está reestruturando a Fiesp. Seguindo, porque eu tenho o costume de seguir junto com quem está na presidência e buscar o máximo possível de lealdade pela confiança que me deixam por exercer o cargo, a gente está discutindo também todas essas possibilidades, é óbvio. Eu acho que a modernização trabalhista, ela é nova, ela é de 2017 e ela foi boa para o Brasil. Eu tenho certeza absoluta. Quando se fala em reestudar, rever a modernização trabalhista, eu vejo isso como puramente eleitoreiro, de verdade, porque imagina você o passivo trabalhista que pode ser gerado ao voltar atrás algo que foi uma evolução, as conquistas que foram conseguidas e que foram para o bem de todos e não para o mal. Não, isso Na hora que você tem
a convenção coletiva, podendo negociar, fruto da negociação coletiva, você ter vantagens que beneficiam o trabalhador, que dão maior liberdade em horário, em flexibilização de trabalho, é bom para todo mundo. O indivíduo pode combinar o horário, sair mais cedo, ele pode trabalhar o próprio home office, a terceirização, isso tudo foi bom para o trabalhador, é moderno, né? Então você ficar pregando mudanças, querendo voltar para a década de 70, que país nós queremos ser? É esta a pergunta que a gente tem que fazer, e é bom que nós vamos ter debates eleitorais. Eu acho que a pergunta tem que ser franca. Qual é o país que você quer para o futuro? Você quer ficar atrás de todo mundo, não ter desenvolvimento, ficar totalmente dependente do exterior? Ou você quer ter uma relação de trabalho e emprego que seja positiva? Eu na frente do departamento sindical da Fiesp, eu sento com vários líderes sindicais dos trabalhadores e eu me dou bem com todos eles. Os bem intencionados, e são muitos, eles têm a mesma visão que nós. O negociado sobre o legislado fortalece a representação sindical dos dois lados. Você veja que esses dias, nos Estados Unidos, você está tendo sindicatos de trabalhadores de empresas de informática sendo fundados, né, de empresas de serviços. Que não existiam. Que não existiam, porque as necessidades e os pleitos mudaram. E a representação sindical, ela tira o aspecto pessoal. Então ela é importante, eu sempre falo isso. E as empresas têm que encontrar esse valor. É verdade que nós não temos o conceito associativo do americano. O americano se associa para tudo. Vai passear de moto, faz uma associação dos passeadores de moto, eles vão lá e se associam. De moto do estado X. Então, mas é uma sociedade que está crescendo e percebendo a importância da participação em tudo. Ao contrário, nós hoje participamos nas mídias sociais, todo mundo participa, dá sua opinião, eu falo os heróis de teclado, né? Dá sua opinião, reclama no computador, ao invés de reclamar num foro onde ele seria mais democrático, ouviria os outros, aprenderia e erraria menos, tem mais essa. Porque às vezes você tem uma opinião, você acha algo, você vai participar do seu sindicato e ouve outros e aprende. Eu aprendo a cada dia nas minhas reuniões que eu participo, como eu mudo de opinião com algumas coisas, porque a gente está evoluindo. E, obviamente, existem pessoas que são mais técnicas em determinados pontos, em determinados aspectos. Isso faz com que a gente aprenda. É uma universidade diária. Ouvir os outros é uma faculdade interessante. E dizem que até os advogados trabalhistas diminuíram com as ações, né? Diz que caiu bastante também, eu vi, né? Caíram bastante. Você nunca me diz o que vai perguntar, eu poderia ter Mas os números. não precisa saber, eu quero fazer na hora mesmo com você. Eu poderia ter gosto assim, números. Porque vem na hora eu já faço. Mas caíram bastante. Outro dia até o Hélio Zilberstein, ele tem muitas estatísticas numa apresentação, ele mostrou, caiu assim assustadoramente, justamente porque você flexibilizou. Na hora que você flexibiliza e dá o poder de negociação para as partes, você diminui o atrito na frente. Porque você está fazendo entre as partes, quer dizer, eu estou concordando com você que aceito fazer home office em casa sem horário. Então, acho que a chance de reclamar quando você concorda é muito mais fácil. Eu acho que essa legislação, eu estou que nem você nisso, eu tenho algumas divergências, mas eu acho que ela não volta para trás, não. Eu acho que é puramente, simplesmente eleitoreiro para poder voto e não volta. Eu acho que isso está sendo bom para todo mundo. É um aprendizado ainda, eu acho que a gente está aprendendo. Não sei se é isso. Na verdade é isso. Se você analisar, o Brasil ainda tem um problema que é nosso do Brasil, que nós temos realmente ainda uma participação bastante grande do Estado na economia. E eles têm uma legislação à parte, né? Eles não respeitam a CLT. Então isso faz com que eles queiram para toda a sociedade alguns privilégios que o Estado tem e que a sociedade não consegue pagar. Porque a gente fala em custo Brasil, o mundo não quer saber se nós temos problemas
A competição está ali, o preço está lá, basta ver o que aconteceu com a nossa indústria têxtil, Sim. com algumas outras indústrias que sofreram uma concorrência absurda e que a gente costuma dizer, da fábrica para dentro somos competentes, o problema é da fábrica para fora. Isso acontece no agronegócio, que tem menos incidência de impostos e que consegue mostrar uma competitividade muito maior, e esta competitividade tem batido recordes comparativos com países como os Estados Unidos e colocado nossos produtos no mundo, pura e simplesmente porque o peso dos impostos é menor. Então, isto mostra que o nosso problema, ele passa um pouco adiante só disso, ele vai para a reforma tributária, que é um tema que nós temos que olhar e que nós temos que estar, a sociedade tem que exigir a reforma tributária como um alavancador dos nossos negócios. Isso vai na outra pergunta que eu quero falar, o que esperar nessas próximas eleições presidenciáveis? O que a Fiesp espera, independentemente de quem A ou B ou C, mas o que a Fiesp espera que seria o ideal para a indústria, vamos falar assim? Isso é uma pergunta de amigo, né? Bem amigo. Bem amigo. Eu diria para você que a Fiesp, ela espera poder entregar a qualquer um manual daquilo que deveria ser feito. Eu acho que o nosso presidente, o Josué, ele está bem amparado, ele montou uma equipe econômica muito forte, muito conhecedora, nós estamos trabalhando em infraestrutura, o Brasil tem problemas sérios de infraestrutura, de logística, que encarecem o nosso custo, de investimento do Estado. Eu separo bem quando eu penso, aí mais eu, Paulo, do que a própria Fiesp, eu falo do tamanho do Estado, eu não falo do tamanho do investimento do Estado, eu falo do tamanho físico do Estado. Eu acho que é um ponto meu, nem tanto da Fiesp. A Fiesp acha que o Estado tem que ser um impulsionador da economia, investindo naquilo que é necessário, investindo na infraestrutura que é defasada, e eu acho que nós estamos preparando o material para encaminhar a todos os presidenciáveis que mostram as nossas necessidades para que a gente possa chegar a um país no desenvolvimento que nós queremos. E o Josué está muito focado na educação. Ele, desde que entrou, ele tem essa visão, eu te falei, de empresário multissetorial, e ele tem dito que não é possível que a gente desenvolva a tecnologia das nossas empresas e a nossa mão de obra não esteja apta a trabalhar naquilo que o mundo inteiro está trabalhando. Então, isso em todos os setores, no industrial, no serviço principalmente. Então, a gente tem que investir muito na educação para que os jovens cheguem ao mercado de trabalho em condições de entender e usar a tecnologia. Né? Não adianta ficar voltando a tudo que todo mundo já falou, mas olha a Coreia e o Brasil há 20 anos atrás, e olha a Coreia hoje e o Brasil hoje. Então, assim, o grande diferencial foi o investimento na educação. Beleza. Paulo, nós estamos chegando ao fim. Obrigado. Eu gosto de conversar com você assim de sopetão, já te falei isso. E todas as vezes que você vier vai ser pergunta de amigo. Porque você é um cara que tem um conhecimento muito grande, às vezes eu preparo a pergunta, chega na hora, lembro outra, então é melhor já fazer na hora. Entendeu? Meu querido amigo, obrigado de coração. Um presente a você, fique com Deus. Muito obrigado por tudo. Obrigado. Se você quer ver esses seus programas, veja pelo nosso site e nos acompanhe nas redes sociais. Até lá.